E aí, meu nono ano, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né? Vamos aproveitar essa semana de revisão para tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado sobre algum assunto. Foram muitos, então, obviamente, a gente não vai conseguir revisar todos eles, por isso eu escolhi aqueles que eu considero mais complexos, né? Ou seja, aqueles que podem gerar um pouco mais de dificuldade para o aluno entender, beleza? Até porque nessa semana a gente só tem 2 encontros, que é hoje e na sexta-feira, então não teria como a gente abordar tudo que foi dado, ok? Então hoje a gente começa com os substantivos compostos e concordância verbal, tá bom, gente? E informando o exercício de revisão que está sendo colocado no grupo, ou melhor, que vai ser colocado no grupo, tá? É para ser passado para o caderno. Todo ele. Então, você tem que colocar a pergunta e depois responder. E lá no final da aula, a gente faz aquela correção, tá bom? Então, fica a dica aí, hein? Exercício no caderno. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos começar pelos substantivos compostos. Bem, tem muita gente que fica se questionando, né? Poxa, mas por que tão complicado? Por que tanta regra? Porque o substantivo, de forma geral, é muito tranquilo. Quando a gente estuda a classe lá na morfologia, a gente aprende que é um grupo de palavras que dá nome aos seres, né? Ou seja, é aquela classe que dá nome aos seres. E que vai variar em gênero, ou seja, vai ter uma forma no feminino e uma forma no masculino, e que também vai variar em número. Ou seja, teremos o plural e o singular dessa palavra. Beleza, até aí tranquilo. Porém, quando a gente pensa em substantivo composto, que são aqueles substantivos formados por mais de um radical, ou seja, por 2 ou 3 palavras, essa regrinha muda um pouco, né? E aí fica um pouco mais complicado, fica um pouco mais complexo. Então, a gente vai ter casos em que somente o primeiro elemento vai variar. A gente vai ter outra regra que vai determinar que só o segundo substantivo irá variar. A gente tem a regra em que os 2 substantivos variam. Então, assim, fica um pouco mais complexo. Então eu trouxe aí um material que vai ajudar bastante para lembrarmos do assunto. Então, vamos lá. Olá! Hoje nós vamos aprender sobre o plural de substantivos compostos. Para dominar este conteúdo e não ter dificuldade ao fazer a flexão das palavras para o plural, é necessário saber diferenciar o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é verbo, mas de uma maneira básica. Tendo uma noção principal, não vai haver dificuldade na hora de flexionar o substantivo composto para o plural. Então, antes de começarmos, mas sem aprofundarmos demais, vamos apenas relembrar o que é substantivo. Substantivo é o que dá nome aos seres. Temos os substantivos comuns, próprios. Lembre-se? Alguns exemplos: casa, menino, Maria, Brasil. E o que são adjetivos? O adjetivo modifica o substantivo, dando-lhe uma qualidade ou característica. Alguns exemplos: bonito, feio, gentil, etc. E os verbos? Os verbos indicam ação, é o que o sujeito faz. Exemplos: correr, cantar, sorrir, etc. Ter um pouco de conhecimento sobre esses elementos, digamos assim, vai ajudar muito na hora de flexionar corretamente os substantivos compostos para o plural. E vamos então aos substantivos compostos e seus plurais. Palavras grafadas sem hífen, acrescenta-se o S no final. Exemplo: aguardente é a junção de água mais ardente, fica aguardentes. Pontapé é a junção de ponta mais pé, fica pontapés. Ferrovia, junção de ferro mais via, fica ferrovias. Nas palavras formadas com hífen, algumas regrinhas precisam ser compreendidas e memorizadas. Quando há 2 substantivos formando a palavra, os 2 vão para o plural. Exemplo: abelha mestra, abelhas mestras. Couve-flor, couve-flores. Homem-rã, homens-rãs. As 2 palavras são substantivos, né? Abelha, substantivo, mestra, substantivo, ambos vão para o plural. Couve, flor, couve, substantivo, flor, substantivo, os 2 vão para o plural.
homem substantivo, rã substantivo, ambos vão para o plural. Quando há um substantivo e um adjetivo, ambos também vão para o plural. Erva doce, erva doces, boia fria, boias frias, amor perfeito, amores perfeitos. E quando há um substantivo mais um numeral ordinal, os dois também vão para o plural. No caso, o numeral ordinal aparece primeiro. Primeira dama, primeira é numeral. Dama, substantivo, os dois vão para o plural, primeiras damas. Segunda-feira, segunda é numeral, feira, substantivo, ambos vão para o plural, fica segundas-feiras. Quinta-feira, a mesma situação, numeral mais substantivo, os dois vão para o plural, fica quintas-feiras. Substantivo mais verbo. O substantivo vai para o plural e o verbo não. Exemplo, quebra-cabeça. Quebra é verbo, cabeça substantivo. Então, o quebra, que é o verbo, permanece. Desculpa que não tem esse S. Fica quebra-cabeças. Bate-boca. Bate verbo, boca substantivo, é o plural desse substantivo composto, bate-bocas. Salva-vida, salva verbo, vida. É substantivo, só o substantivo vai para o plural, fica salva-vidas. Então, substantivo mais verbo, o substantivo vai para o plural. O verbo permanece invariável. Só o primeiro substantivo vai para o plural quando o segundo o especifica. O que isso quer dizer? Temos dois substantivos formando o substantivo composto. Ok. Pela regra, ambos deveriam ir para o plural, não é mesmo? Mas há um detalhe. O segundo substantivo está especificando o primeiro, ou seja, está determinando seu tipo, sua espécie. Exemplo, pombo-correio. Pombos, correio. Pombos é o substantivo que vai para o plural. O correio é um substantivo, mas ele está determinando a espécie do pombo. É um pombo-correio. Então, ele não vai para o plural. Navio, escola. Navios, substantivo, e o escola está determinando que tipo de navio é esse. É um navio escola. Então, navios vai para o plural. O escola, que está determinando que tipo de navio é esse, permanece invariável. Manga, espada. Mangas vai para o plural. O espada está determinando a espécie da manga. Que tipo de manga que é? Manga, espada. Então, mangas vai para o plural e espada não. Substantivo composto com preposição no meio, só o primeiro elemento vai para o plural, ou seja, o que vem antes da preposição. Preposição no caso que é de. Pé de moleque. Pés de moleque. O que vem antes da preposição, ou seja, o primeiro elemento vai para o plural, o resto permanece invariável. Pôr do sol. A preposição aqui é do. Então, o que vem antes é o que vai para o plural. Pores do sol. Sol também permanece invariável. Estrela do mar. A preposição é do. Estrela, substantivo vai para o plural e tudo que vem depois da preposição não. Então, estrelas do mar. Bico de papagaio. Preposição de, que vem antes, vai para o plural. Bicos, que vem depois, permanece invariável. De papagaio. Palavra invariável mais substantivo ou adjetivo. Só o segundo termo recebe o S do plural. Exemplo, vice-presidente. Vice é a palavra invariável. Presidente é um substantivo. Presidente, então, vai para o plural. Vice, como é uma palavra invariável, permanece. Não vai para o plural. Palavras repetidas, só o segundo termo vai para o plural. Exemplo, reco-reco, reco-recos. Tico-tico, tico-ticos. Bate-bate, bate-bates. Temos que apenas a segunda palavra, quando temos duas palavras repetidas, vai para o plural. A primeira não varia, permanece no singular. A segunda vai para o plural.
alguns sites de referência, o Cola da Web, Bom da Educação, blog da Shirley Maria. Vocês vão encontrar exercícios, exemplos e mais explicações a respeito de como se forma o plural dos substantivos compostos, além de outros assuntos que vale a pena estar pesquisando. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Eu vou cantar a última vez, agora vocês têm que cantar bem alto. Porque eu vou pôr lá no meu site, beleza? Se ficar bem bonito, aí eu ponho vocês na internet. Não vale comprar direito de imagem. Atenção. Filma aí, ó. Ninguém vai comprar direito de imagem. Alguém vai comprar direito de imagem? Não. Entendeu? Já temos provas gravadas. Então, vai cantar bem bonito agora, hein? Beleza? Plural dos compostos, vamos lá? Direto de Jundiaí para o mundo. Vamos lá, tem gente que me assiste lá no Canadá, aqui. Mandaram e-mail pra gente. Todo mundo batendo palma, não dá pra ouvir a letra da música, o povo não entendeu lá no Canadá. Tá bom, pode fazer bagunça. 1, 2, 3 e... O substantivo composto, ele tem dois radicais, mas quando vem com o hífen, deve saber os plurais. É só ver a regra geral, só varia o primeiro plural. Leva de verbo e preposição, em posição não tem plural não. E nos dois substantivos, o que tá bem como fica, só o primeiro varia. Se o outro especifica, voltado com a preposição, quando no meio aparece, só varia o que vier antes. Com o resto nada acontece, falta repetir as lições, essa é a regra final. O primeiro elemento não muda, só muda que vai pro plural. Quando tem adjetivo é mais fácil, só muda o último elemento. Se esse for adjetivo, substantivo e elemento. Mas três exceções, e a regra geral. As do celeste marinho nunca irão pro plural. Surubo pelo mais radical, os dois vêm que vão pro plural. É só começar a cantar, para nunca mais eu errar. Quem gostou, bate palmas, valeu! Jundiaí para o mundo! De novo, Jundiaí rules! Comanda! Tá bom, chega! Então, pessoal, gostaram do material? Tenho certeza, a musiquinha foi show, né? É só gravar que nunca mais esquece, né? Então, vamos lá. Vamos agora para a concordância verbal, né? Então, não tem muito mistério, apesar das regras. A gente tem uma regra geral que determina que o verbo concorda com o sujeito, ok? Então, se o sujeito está no singular, esse verbo também fica no singular. Se o sujeito está no plural ou trata-se de um sujeito composto, o verbo também fica no plural. Essa é a regra geral, não tem muito mistério. O problema é que a gente também vai ter uma variação na regra. E aí é onde complica o negócio, né? Porque o português, ele é assim. Se ele não complicar um pouquinho, não é português. Não é isso, galera? Então, eu trouxe um outro material que também vai ajudar bastante na lembrança aí desse assunto. Então, fiquem atentos. Olá, você está no canal da professora Alda. Hoje vamos aprender concordância verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Na regra geral, o verbo concordará com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo, o rapaz canta bem. O rapaz é o sujeito, na terceira pessoa do singular. O verbo também deverá estar na terceira pessoa do singular. Portanto, é importante conhecer a conjugação dos verbos. Tem vídeo sobre verbos no canal. Outro exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva é o mesmo que elas, terceira pessoa do plural. E o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Casos especiais.
Quando temos os termos parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, a maioria das pessoas sabe ou sabem disso. A maioria é singular e concorda com sabe. A maioria sabe disso. Pessoas está no plural e concorda no plural. A maioria das pessoas sabem disso. Sabem, no caso, está concordando com pessoas. Com os termos cerca de, menos de, perto de, mais de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação e mais de um aluno terminou a prova. No exemplo A, temos o numeral 1.000 e a seguir o substantivo pessoas. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Pessoas participaram. Pessoas é o substantivo, está no plural. Participaram, o verbo também deverá concordar no plural. Na letra B, mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral 1 seguido do substantivo aluno. Então, o verbo concorda com o substantivo. Aluno está no singular, o verbo fica no singular. Quando temos porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. O substantivo é orçamento, está no singular. O verbo também virá no singular. O orçamento deve. Os verbos impessoais são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo, haver, no sentido de existir. Há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. Não utilizamos fazem 10 anos. É faz, na terceira pessoa do singular. E aí, meus amores, lembraram das regrinhas? Agora ficou fácil, né? Então, agora é só ir para o exercício e mandar ver, né? Então, não esqueçam, resposta e pergunta no caderno e no final da aula a gente faz aquela autocorreção, tá bom? Beijo grande, vamos às atividades.